Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fabiola e hoje vamos dar sequência a mais uma aula de matemática. Vamos lá? Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos para o nosso recadinho. Você que está assistindo a aula somente pela TV, lembre-se de levar o seu material até a sua escola. E você que está fazendo as atividades pelo Classroom, lembre-se de fazer as suas atividades, porque além de nota, ela também contabiliza a sua presença, beleza? Vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós estudamos sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. E hoje, o que nós vamos estudar? Novamente, a soma dos ângulos internos de um polígono. Se ficou dúvida, aproveitem que esse é o momento para a gente tirar as nossas dúvidas. Então, vamos lá. Antes de iniciarmos a nossa aula, para dar um esquenta, vamos para um quiz. Quais das placas de trânsito têm forma de polígonos regulares? Então, analisem quais aquelas placas são polígonos regulares, que nós já voltamos. Voltamos. Vamos para a nossa resolução do nosso quiz. Mas, professora, você nem falou para a gente o que é um polígono regular? Falei sim, na aula anterior. Vocês lembraram? Vamos relembrar um pouquinho? O que é um polígono regular? São aqueles que apresentam lados e ângulos congruentes. O que quer dizer isso, congruentes? Que tem a mesma medida. Com isso, nós conseguimos resolver o nosso quiz. Quais dessas placas têm os mesmos ângulos e as mesmas medidas? Então, nós temos aqui esta placa, esta e esta. As outras não são, por quê? Porque essa daqui é um círculo, não tem linhas retas. Para ser um polígono regular, tem que ter todas as medidas. Aqui nós temos um retângulo. E aqui nós também temos um retângulo, que não tem os lados e ângulos iguais, né? Agora, como que é para a gente fazer uma diagonal em um polígono? Na aula anterior, a gente viu a soma dos ângulos internos do triângulo, do quadrilátero, mas e quando nós temos outros polígonos com lados e ângulos maiores, ou lados maiores e ângulos menores, né? Como que a gente faz para fazer essa soma? A gente pode fazer de que forma? Nós podemos cortar uma diagonal. O que é diagonal, professora? Diagonal de um polígono é todo o segmento
determinado por duas vértices não consecutivas. Então, quando eu vou cortar uma diagonal no meu polígono, eu vou escolher uma das vértices e os vértices que estão do lado eu não vou marcar. Então, no caso aqui do triângulo, eu só consigo fazer uma diagonal, né? Agora aqui, nesse nosso outro polígono, eu escolhi uma vértice e vou traçar as diagonais possíveis. Lembrando que para mim traçar essas diagonais, eu não posso escolher dois vértices não consecutivos. Então, eu não posso pegar dois vértices lado a lado. Aqui, então, eu não posso pegar e aqui eu não posso pegar. O que me restou? Este vértice com esse. Com isso, nós obtivemos quantos triângulos? 1, 2, 3 triângulos. Assim, a gente consegue fazer a soma desses ângulos internos. Por quê? Porque se a soma de um ângulo, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, se eu tenho aqui 3 triângulos, basta eu fazer 3 vezes 180. A mesma coisa acontece com polígonos de lados que têm mais lados. Então, a gente aqui, ó, nós temos um outro polígono que formou 4 triângulos, que a gente pode fazer 4 vezes 180 e nós vamos obter a soma dos ângulos internos dele. E aqui nós também temos um outro polígono que nos formou 10 diagonais, né? Que multiplicando por 180, eu consigo obter a soma dos ângulos internos dele. Mas, professor, é só daquela forma para mim calcular a soma dos ângulos internos de um polígono? Não. Tem uma formulazinha que eu acho que vai facilitar a sua vida. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular convexo com n lados é dado por. Então, como que a gente pode fazer? S, que é a soma dos lados, igual a n, que é o número de lados. Quantos lados tem esse polígono? Menos 2, multiplicado por 180 graus. Por que menos 2? Porque lembra que sempre duas diagonais, vamos voltar aqui para a professora mostrar para vocês, que sempre duas diagonais do polígono não são marcadas, né? Então, por isso que a gente faz o polígono menos 2. Então, vamos para um exemplo aqui. Qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono regular presente na moeda de 25 centavos? Como que nós fazemos para resolver? Nós queremos descobrir a soma dos ângulos internos. Quantos lados tem um heptágono? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 7 lados esse heptágono. Então, no lugar do n, nós vamos colocar 7 menos o 2 multiplicado por 180 graus. E agora, o que eu resolvo primeiro? Na nossa ordem da nossa resolução, né? Nós primeiro resolvemos o que está entre parênteses. Então, 7 menos 2, nós temos que é 5. E 5, agora sim resolvemos a multiplicação. 5 vezes 180 graus, nós temos que é 900 graus. O que isso quer dizer? Que a soma dos ângulos internos de um heptágono é 900 graus. Agora é a vez de vocês resolverem o exercício. Calcule a soma dos ângulos internos de um dodecágono. Então, aqui vocês vão resolver utilizando essa nossa formulazinha. Resolvam lá que nós já voltamos.
Voltamos, vamos lá para a nossa resolução. Então, aqui nós tínhamos um polígono chamado de dodecágono. Esse polígono tem quantos lados? Vamos voltar. Tem 12 lados. Ou seja, o N aqui da nossa formulazinha é 12. A soma dos ângulos internos deste polígono é igual a 12 menos 2 multiplicado por 180. Sabendo que 12 menos 2 está entre parênteses, é o que nós devemos resolver antes. 12 menos 2 nós temos que é 10. E 10 vezes 180 nos resultou na soma de 1.800. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um dodecágono é 1.800 graus. Vamos fazer mais um exercício? Vocês estão acostumados com essa caixa aqui, né? Mas vocês não imaginam que ela pode ser um polígono. A sua base pode ser um polígono e a gente pode calcular a soma dos ângulos internos dessa caixa que é bem conhecida, que é uma caixa de pizza. Então vejamos aqui, a figura representa uma embalagem de pizza que tem a forma de um octógono regular. Nesta embalagem, qual é a medida do ângulo A? Então eu quero saber a medida de um ângulo desse octógono. Resolvam lá que nós já voltamos.
Voltamos, vamos lá para a nossa resolução do nosso exercício. Então, era para vocês descobrir qual que era a soma dos ângulos internos de um octógono. Como que nós fazemos isso? Quantos lados tem esse polígono? Ele tem 8 lados. Então, nós temos que n, que é o número de lados, igual a 8, menos 2, multiplicado por 180 graus. Primeiro, resolvemos o que está entre parênteses. 8 menos 2 igual a 6. Agora sim, fazemos a multiplicação. 6 vezes 180 é igual a 1080 graus. Então, nós temos que a soma dos ângulos internos de um octógono é 1080 graus. Agora, eu queria saber eu quero saber não a soma de todos os ângulos, mas sim a soma de um ângulo dele. Como é que nós fazemos? Se ele tem 8 lados, então basta a gente dividir. Tem 8 ângulos, né, também? Basta a gente dividir o 1080 por 8, que nós vamos obter o quê? Vamos obter 135 graus. Então, a soma de todos os ângulos é 1080. Para mim saber a medida de um ângulo só, eu dividi pelo número de ângulos que ele tem e me resultou em 135 graus. Agora, mais um exercício para vocês resolverem. Vejamos aqui esse exercício. Na figura, os 3 ângulos indicados têm a mesma medida. Qual é o valor de x? Então, analisem esse polígono, veja quantos lados ele tem e eu quero saber quanto que mede x. Resolvam lá que nós já voltamos.
Voltamos. Vamos lá para a nossa resolução do nosso exercício? Então, aqui o que nós temos? Nós temos 3 ângulos indicados nessa figura, né? E eu quero descobrir qual que é o valor de x. Para isso, nós vamos utilizar aquela nossa fórmula que a gente já vem resolvendo alguns exercícios. Analisando o nosso polígono aqui, primeiro a gente tem que analisar quantos lados esse polígono tem. Então, vamos ver. Tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 lados. Eu vou olhar todos eles, sendo que o x está em 3 polígonos? Não. Primeiro eu vou descobrir o valor de um polígono, para depois né, eu conseguir generalizar para os outros polígonos, sabendo que eles são todos iguais. Então, nós temos que ele tem 6 lados, né? Então, 6 menos 2 multiplicado por 180 graus. E agora, para fazermos a nossa resolução, qual que é a nossa ordem de operação? Primeiro que está entre parênteses. Então, 6 menos 2 nós temos que é 4. Agora sim, S igual a 4 multiplicado por 180. 4 vezes 180, 720 graus. O que resultou aqui? Que a soma dos ângulos internos, quer dizer que todos os ângulos, a soma de todos esses ângulos é 720 graus. Mas o que o exercício está pedindo? Um ângulo. O que a professora falou anteriormente? Que a gente deve dividir, então, né, o valor da soma de todos pelo número de ângulos ou lados desse polígono. Aqui, fazendo 720 divididos por 6, nós obtivemos o valor de 120 graus. O que isso quer dizer? Que este e este e este, cada um mede 120 graus. Por quê? Porque se são polígonos iguais, eles terão as mesmas medidas. Então, o x, no caso aqui, né, 120 graus. Agora, vamos para o nosso próximo exercício. Vejamos aqui. Pentágonos regulares congruentes podem ser conectados lado a lado. Então, nós temos vários pentágonos conectados e esse pentágono formou uma estrela de 5 pontas, conforme destacado na figura. Nessas condições, o ângulo O, quanto que mede esse ângulo? Aqui nós temos as nossas opções. Será que ele mede 108 graus? Letra B, 72 graus. Letra C, 54 graus. E letra D, 36 graus. Resolvam lá, pensem um pouquinho para resolver esse exercício e nós já voltamos com a resolução.
Voltamos. Vamos lá para a nossa resolução. Então, vocês viram que esse exercício não é tão parecido com o exercício anterior. Por quê? Porque o exercício anterior, nós tínhamos os polígonos todos iguais. E aqui, a junção desses polígonos formou uma estrela. E eu quero saber quanto que mede os ângulos dessa estrela. Como que eu posso fazer para resolver? Utilizando o que nós já estamos fazendo nessa nossa aula, né? Que é a nossa formulazinha lá da soma dos ângulos internos de um polígono. Para isso, vamos fazer aqui. Primeiro, vamos pegar esse polígono aqui e analisar quantos lados ele tem. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Sabemos o número de lados dele. Então, n é igual a 5. 5 menos 2 é igual a 3. Por que a professora respondeu antes? Porque na ordem das nossas resoluções, primeiro que está entre parênteses. Então, 5 menos 2, né, igual a 3. E 3 vezes 180, 540. Ah, professor, então quer dizer que esse ângulo O mede 540? Não. O que isso quer dizer? Que a soma dos ângulos internos desse pentágono é 540. O que nós temos que fazer agora? Para descobrirmos esse ângulo O, vejamos aqui. Para calcular o ângulo interno do nosso pentágono regular, basta dividirmos por 5. Por que por 5? Porque ele tem 5 lados, 5 ângulos, né? Então, 540 divididos por 5, 108 graus. O que isso quer dizer? Que cada ângulo desse pentágono mede 108 graus. Estamos nos aproximando do nosso resultado. E agora, o que nós temos que fazer? Então, aqui, como nós vimos, cada ângulo mede 108 graus. O que esse círculo aqui nos formou? Nos formou um ângulo de uma volta completa. E quanto que tem uma volta completa mesmo? 360 graus. Como nós já conhecemos 3 valores, fica mais fácil de nós descobrirmos quem que é esse ângulo O. Por quê? Porque basta nós fazermos a soma desses 3 primeiros ângulos e diminuir 360. Como que nós podemos fazer? O ângulo O eu não conheço. Aí vou fazer 108 mais 108 mais 108 igual a 360 graus. Por que 360 graus mesmo? Porque aqui formou um ângulo de uma volta completa. O ângulo O não conhecemos. 108 mais 108 mais 108, que nós também poderíamos ter colocado 3 vezes 108, né? É 324 igual a 360 graus. E agora, como que eu faço para me deixar esse ângulo O sozinho? Lembrem-se das nossas balanças em equilíbrio. Vocês vão até sonhar com isso, né? Precisamos descobrir quem que é esse ângulo O. Para isso, temos que eliminar esse 324 deste lado da igualdade para deixar o O sozinho. Para fazermos isso, se nós estamos somando 324, para eliminá-lo, nós temos que diminuir 324. Tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado da igualdade. Se eu diminuir 324 graus deste lado, eu tenho que diminuir 324 graus do outro lado. Agora, nos restou 0, né, o ângulo no caso, mais 324 menos 324 igual a 300 menos 324. Que a gente pode eliminar esses dois 324, né? Porque eu tenho e devo, fico com 0. E 360 menos 324 me resultou em 36 graus. Então, nós temos que esse ângulo O mede 36 graus. Ou seja, nós temos que a resposta correta é a letra D.
Então, de 36 graus. Nossa aula está chegando ao fim. O que nós estudamos na aula de hoje? Estudamos sobre soma dos ângulos internos de um polígono. Na próxima aula, o que nós vamos estudar? Na próxima aula, nós vamos estudar rever, né? Porque a gente já estudou a propriedade de uma igualdade e princípio da equivalência. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Até lá, pessoal!